canal Facilitando. Dessa vez nós vamos dar sequência à nossa aula sobre a história do Brasil colonial. Na aula anterior, no vídeo anterior, a gente falou sobre o Brasil, o pré-colonial, o início da colonização, a implantação das capitanias hereditárias. Nessa aula de hoje nós vamos dar sequência nessa aula sobre o Brasil colonial. E não se esqueça, hein? Inscreva-se no nosso canal, incentive mais pessoas também a se inscreverem no nosso canal. Nós contamos com a participação de vocês, estamos aqui sempre à disposição para poder ajudar vocês no melhor conteúdo, para facilitar os seus estudos, para você que vai fazer vestibular, que vai fazer o Enem, que vai fazer um vestibulinho da ETEC. Então, não se esqueçam, também aciona o nosso sininho, que você vai receber também nossas aulas. Se você quiser também, você vai receber também conteúdos. É só você também mandar o seu e-mail lá no nosso canal, beleza? Então, dando sequência à nossa aula sobre o Brasil colonial, nós vamos falar sobre o fim das capitanias hereditárias, do caráter particular das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, então, elas não tiveram o sucesso que o governo português queria. Apenas 3 capitanias, nós vimos na aula anterior, que não fracassaram. Então, essas 3 capitanias que não fracassaram, todas elas tiveram como grande elemento da economia a cana-de-açúcar. Então, foi a capitania de Pernambuco, a capitania da Bahia e a capitania de São Vicente. Então, em Pernambuco, Bahia e São Vicente, o sucesso da cana foi fundamental para as capitanias terem desenvolvido melhor que as outras. Nesse período, então, o governo português, que continua o Brasil colonial, vai adotar então um sistema que é chamado de governo geral. Não significa que as capitanias vão deixar de existir, elas não têm mais caráter particular, porque o governo geral agora é o responsável pela administração e pelo governo centralizado. Os governadores gerais chegam, começam então a organizar a administração. Junto com eles tem o provedor-mor, o capitão-mor e o ouvidor-mor. Quem é o capitão-mor? O capitão-mor é aquele que cuida da segurança. Capitão, lembra? A força militar. Capitão, parte militar. O provedor, os proventos, aquele que cuida das finanças. E o ouvidor-mor, o juiz é aquele que ouve os problemas, que escuta. Então, é a justiça. Então, esses 3 elementos aqui auxiliavam o governo geral. Além do provedor-mor, do capitão-mor e do ouvidor-mor, também tinha as câmaras municipais, onde lá no interior de cada parte do território brasileiro tinham os chamados homens bons, que cuidavam e tinham poder local. Geralmente, então, ocupado por grandes fazendeiros. Então, as câmaras municipais também auxiliavam o governo geral. Beleza? O primeiro governador geral que chegou para o Brasil foi o Tomé de Souza. Tomé de Souza, então, veio com a responsabilidade de assumir o governo, administrar. Então, durante o seu governo vai ser organizada a economia canavieira. Nesse processo de organização da economia canavieira, a gente vai entender por que os portugueses, então, decidem que a cana-de-açúcar é mesmo a atividade mais importante. Porque ela tinha sido a atividade que deu certo às 3 capitanias que não fracassaram. Agora o governo precisava, então, dar uma estabilidade, uma organização, e colocar uma administração que pudesse fazer essa atividade ser mais rentável. Para isso, foi, então, feito a necessidade de uma mão de obra. Então, uma das primeiras coisas que a gente analisa é a questão da mão de obra. E a mão de obra africana. Então, a mão de obra escrava. Então, foi a opção dos portugueses, a escravidão africana. Bom, há umas questões importantes para a gente analisar com relação à questão da mão de obra. Por que a mão de obra africana? Bom, há muitas considerações. Alguns comentam, o índio ele não tinha capacidade, o índio era preguiçoso. Na verdade, o índio não era tão, vamos dizer, desenvolvido nas atividades agrícolas. O índio também teve apoio dos jesuítas, que protegeram eles e tiveram um papel importante em trabalhar um outro aspecto, que é o aspecto religioso. E o africano não contou com esse aspecto de proteção dos jesuítas, só os índios. Essa é uma questão importante para a gente analisar. Então, a mão de obra africana também gerava comércio, uma outra atividade lucrativa além da cana-de-açúcar. E o índio não gerava esse comércio, já que o índio estava à disposição aqui do território brasileiro. Se fosse preciso, eles iam capturar e isso não daria uma outra atividade que é o comércio. Então, a mão de obra africana é porque o africano tinha mais habilidade agrícola e também gerava o quê? Comércio. Beleza? Então, a economia canavieira ela vai se desenvolver, principalmente na região Nordeste, onde a gente tem
a área de Massapê. Então ali a gente vai desenvolver vários engenhos. Logicamente que em São Paulo também tinha, mas o volume maior de produção de cana-de-açúcar era realmente no Nordeste, nos engenhos nordestinos. Beleza? Então a economia canavieira vai então contar com a mão de obra africana e isso vai gerar uma nova atividade que é o comércio. E a gente sabe como foi a implantação dessa mão de obra escrava, né? A mão de obra africana era adquirida no continente africano de maneira comercial. Esse escravo era vendido para os donos de engenho e aqui eles então eram obrigados a trabalhar dentro dessas fazendas, né? Dentro desses engenhos. A gente tem a história da economia canavieira também, onde a gente tem, né, a Casa Grande, que é o local onde fica o senhor, e nós temos a senzala, que é onde ficavam os escravos. E mais o engenho propriamente, que é o local onde produzia a cana-de-açúcar, onde se fazia a moenda, né? Onde tinha caldeira, onde moía. Então o processo era no engenho. E dentro dessa atividade, então, a gente vai ter a Casa Grande, a senzala, que é a organização dos engenhos. A gente chama de engenho, de maneira geral, a propriedade. Mas existe também, além da propriedade, que tem a Casa Grande, a senzala e a área de produção, né, a atividade agrícola, a terra de produção. A gente tem um local onde se produz a própria, né, açúcar, o próprio açúcar, que é o engenho, onde tem a moenda, onde tem a caldeira, onde se produz a cana que é exportada para a Europa. Bom, nesse período de economia canavieira, também é importante a gente salientar e mostrar uma questão. Portugueses conheciam muito bem já a prática dos engenhos. A cana-de-açúcar e o açúcar era um produto muito valorizado na Europa. Mas para implantar e desenvolver, porque aqui não podia ter 2, 3, 4 engenhos, tinha que ser centenas de engenhos. Portugal, para que essa economia canavieira tivesse resultado, teve que contar com o capital. Então foi buscar capital para desenvolver essa economia. E o capital, o dinheiro que ajudou, foi o capital holandês. Então, o principal capital. Teve também participação de capital italiano, de comerciantes italianos, mas o principal capital, o principal recurso econômico que ajudou na implantação desses grandes engenhos, no desenvolvimento dessa atividade, foi o capital holandês. Beleza? Bom, nesse período então de economia canavieira, a gente vai ter algumas transformações no território brasileiro. Uma delas vai acontecer num período entre 1580 e 1640, que a gente chama de União Ibérica. Então, a história do Brasil vai se envolver com uma questão que envolve, né, a metrópole portuguesa. O que aconteceu e o que é a União Ibérica? A União Ibérica é a união da coroa espanhola com a coroa portuguesa. Como isso aconteceu? Isso aconteceu porque antes de 1580, um rei português chamado Dom Sebastião, um rei muito ligado à igreja, né, ele foi participar de uma cruzada na África. E nesse período em que ele participou da cruzada, ele morreu. Só que os portugueses anunciaram em Portugal que ele tinha desaparecido. Nesse período, um tio dele, que era membro da igreja, assumiu o trono. Como ele não teve filhos e o tio também não teve outros para serem herdeiros, o governo português aproveitou naquela ocasião e tomou a coroa portuguesa. Então o governo da Espanha vai tomar a coroa portuguesa. Filipe II, então, aproveita a ausência de um herdeiro no trono e toma o trono português. Então, a partir do momento que ele toma o trono português, isso em 1500 até o 1640, nós temos um período chamado União Ibérica. Então, a União Ibérica acontece, então, após a morte de Dom Sebastião, rei português, né, que foi lutar numa cruzada na África, não voltou, e para que essa população portuguesa mantivesse aceso esse sentimento de que era uma coisa temporária, né, que não ia ser uma coisa para a vida inteira, eles anunciaram que ele não tinha morrido, que ele tinha desaparecido. E isso criou um novo elemento também na cultura portuguesa, o sebastianismo, que é a crença de que um dia o Sebastião, o rei, vai voltar para ajudar os portugueses a se libertarem desse domínio espanhol. Então esse sebastianismo é uma questão religiosa, né, uma questão messiânica, né, que além de existir em Portugal, também existiu no Brasil. Essa coisa de que o Dom Sebastião
é um salvador e que ele vai retornar à terra para o quê? Para ajudar o povo. No caso português, naquele período, servia para manter o quê? O sentimento nacionalista de que, em um determinado momento, os portugueses iam o quê? Se libertar do domínio espanhol. Por quê? União Ibérica é o domínio da Espanha sobre Portugal. Então, formando uma coroa só. Obviamente que essas transformações também vão influenciar a história do Brasil. Um dos grandes momentos desse período da União Ibérica é a invasão holandesa ao Brasil. Como, de que maneira e por que essa invasão holandesa acontece? Primeiramente, nós temos que analisar o seguinte: durante esse período de 1580 a 1640, que é a União Ibérica, os espanhóis estão no comando. Uma das principais consequências, por exemplo, é o fim do Tratado de Tordesilhas. Então, esse tratado que existia aqui não vai existir mais. Por quê? Porque se o reino é unido, Espanha e Portugal, e o Tratado de Tordesilhas dividia a terra entre Portugal e Espanha, então não tem mais validade. Outro aspecto é a invasão holandesa. Essa invasão holandesa tem uma questão política. Por quê? Os holandeses, ou a Holanda, fazia parte das terras do Império Espanhol, mas há pouco tempo a Holanda tinha se tornado independente da Espanha. Como a Holanda estava independente, os espanhóis tinham um certo ranço disso, ou seja, uma mágoa, esses holandeses, que eram amigos dos portugueses, não vão ter o apoio e nem a aprovação da Espanha. A Espanha proibiu a participação dos holandeses nas atividades econômicas nas terras da União Ibérica. Então, obviamente, que vai tirar os holandeses, né, daquela atividade que eles estavam envolvidas desde o início da implantação, que é a economia canavieira, que contou com o capital holandês. Então, quer dizer, os holandeses faziam parte dessa atividade econômica canavieira. E agora, com a União Ibérica, como a Espanha não gosta dos holandeses e quer prejudicar os holandeses, ela proíbe a presença holandesa no território brasileiro para fazer o comércio de cana-de-açúcar. Com isso, o que os holandeses fazem? Eles invadem o Brasil. A primeira tentativa de invasão holandesa foi na região da Bahia, mas na Bahia eles conseguiram, os portugueses conseguiram resistir e expulsar os holandeses. Mais tarde, os holandeses vão invadir o território brasileiro, e aí eles vão conseguir conquistar, eles vão trazer uma frota bem maior, e eles vão conseguir ocupar a região mais importante da produção de cana-de-açúcar, que é a região nordeste, aqui onde era a região de Pernambuco, onde eles vão fundar uma colônia chamada Nova Holanda. Então, depois de serem expulsos da Bahia, eles vão para a região de Pernambuco e lá eles conseguem implantar a colonização holandesa e ocupar esse território rico em engenhos, onde eles tinham feito muitos investimentos. A gente tem que entender que ia ser normal isso, porque os holandeses não iam querer perder os investimentos que eles tinham feito. Então, para isso, recuperar essas regiões. Bom, um destaque importante desse período é o governo de Maurício de Nassau. É um importante holandês na história do Nordeste, Maurício de Nassau. Maurício de Nassau então foi designado para governar e administrar a Nova Holanda. Durante o período que o Maurício de Nassau governou a Nova Holanda, que é esse território holandês que estava sendo colônia da Holanda, ele fez uma administração muito competente. Foram feitas muitas obras de reconstrução da cidade. Então, naquela época, foi feito pontes, estradas. Ele também fez empréstimos, ele também fez políticas de financiamento para os donos de engenho. Isso fez com que os donos de engenho ficassem ao lado dele. Além das reformas, embelezamento da cidade, fez também, ele trouxe estudiosos, pessoas que eram pintores, para poder estudar um pouco sobre os nossos meios, sobre o nosso meio ambiente. Então, assim, o governo dele era muito importante, foi muito forte, mas chamava a atenção dos holandeses. O que eles estavam pensando? Que ele gastava muito, que ele despendiava muitos recursos. E o Maurício de Nassau achava que a Holanda tinha uma vontade muito grande de explorar e não ouvia, não entendia a realidade e os desejos dos donos de engenho. Mas o governo holandês, achando que esse governo do Maurício de Nassau estava favorecendo demais a vida dos engenhos, manda o Maurício de Nassau para a Europa. E o governo seguinte já não tem a mesma postura, o mesmo posicionamento com relação aos fazendeiros.
Durante esse período da invasão holandesa, não quer dizer que os portugueses que moravam aqui ficaram o tempo inteiro aceitando isso. Teve resistência, mas agora, com o novo governo que substitui o Maurício Nassau e com o fim da União Ibérica, então em 1640 a gente tem o fim da União Ibérica. Então, em 1680, fim da União Ibérica. Então, com o fim da União Ibérica, Portugal voltou a ser independente. Então, o que a gente tem? A gente tem o retorno do Tratado de Tordesilhas, porque Portugal voltou a ser independente, né? Conseguiu se libertar, né? Uma dinastia começou em Portugal, que é a dinastia Bragança. E a partir daquele momento que acabou a União Ibérica, Portugal, então, é dono novamente do território brasileiro. E, logicamente, o melhor território era a região ocupada pelos holandeses, a Nova Holanda. Então, o que os portugueses têm que fazer? Recuperar essa região mais importante e mais rica, onde tinha um grande desenvolvimento da cana-de-açúcar. Bom, com o apoio dos ingleses, que ajudaram também na separação, né? Então, a Inglaterra está em um papel muito importante na história do Brasil nesse momento, porque na União Ibérica, Portugal estava sob o domínio da Espanha. Com a ajuda dos ingleses, Portugal conseguiu despachar a Espanha se tornar independente. Então, acabou a União Ibérica. Com a União Ibérica terminada, Portugal recupera o território, mas o melhor território está sob o domínio holandês, que é onde tem cana. Então, Portugal, com a ajuda da Inglaterra, vai também conseguir expulsar os holandeses do Brasil. Essa questão da expulsão dos holandeses do Brasil é uma coisa muito interessante. O que a gente vai ter nesse processo? A gente tem, né, a gente conhece aqui bastante a questão territorial, mas eu quero dar uma amostrazinha para vocês, né, para a gente entender melhor. Então, o que acontece? Os portugueses recuperam a região, né, que era, então, onde está o território brasileiro, né? Então, para isso, teria que expulsar quem? Os holandeses do Brasil. Bom, por que os portugueses querem recuperar essa região? Que é a região mais importante da cana-de-açúcar. Quem está ocupando essa região? Os holandeses. Então, os portugueses, com a ajuda da Inglaterra, vai fazer a expulsão dos holandeses do Brasil. Então, vão ser várias guerras, vários confrontos, mas os holandeses são expulsos do Brasil. Esse episódio era para ser uma coisa de grande importância para Portugal em questão econômica, porque ia recuperar a região rica em desenvolvimento canavieiro. Mas é irônico, porque ao expulsar os holandeses do Brasil, os holandeses são expulsos, né, e vão parar nas Antilhas. Então, vou mostrar para vocês ali onde ficam as Antilhas. Então, os portugueses expulsam os holandeses e os holandeses vão para a região das Antilhas, que é aqui na região da América Central, onde tem Cuba, Havana, República Dominicana, Jamaica. Então, eles vão para a América Central, que é conhecido como Antilhas. E o que os holandeses vão fazer nas Antilhas? Vão produzir cana-de-açúcar, com uma condição muito mais eficiente, mais próxima da Europa, e isso não vai fazer com que o Brasil tenha êxito nessa atividade. E a gente vai ter o quê? Uma crise canavieira, né? Conhecida às vezes como decadência da cana-de-açúcar no Brasil. A expressão decadência da cana-de-açúcar no Brasil não significa que a cana parou definitivamente de ser uma atividade econômica importante, mas ela perdeu para a concorrência dos holandeses nas Antilhas. E significou então que a cana teve o quê? Uma crise. Então, ao expulsar os holandeses do Brasil, eles vão parar nas Antilhas. E isso então vai representar a decadência açucareira, ou seja, um período de muitas dificuldades para o desenvolvimento da cana-de-açúcar no Brasil. No momento em que Portugal estava bem endividado, tanto para expulsar, ou tanto para acabar com a União Ibérica, ou para expulsar os holandeses, então é como se fosse um golpe, né? Expulsa os holandeses, mas os holandeses vão para as Antilhas, e nas Antilhas eles têm mais competência, solos bons, clima bom, facilidade de escoamento, que é muito mais perto da Europa, e eles vão então dominar essa atividade. E a nossa atividade canavieira não consegue concorrer com os holandeses. E o resultado, após a expulsão, é a decadência açucareira. E o que Portugal vai fazer? Portugal vai incrementar novas atividades. É onde vai incentivar ainda mais o bandeirantismo, para logo em sequência, né, ter acesso às regiões mineradoras, que será a nossa próxima aula, né, onde a gente vai falar do fim dessa atividade canavieira, que a gente acabou de ver, e o início, né, desse processo de ocupação do interior para o desenvolvimento da cana-de-açúcar.
para o desenvolvimento da mineração, porque a cana-de-açúcar tinha entrado em decadência. Outra coisa importantíssima, a gente vai falar então do fim da atividade canavieira. Então a atividade canavieira não parou de existir, ela apenas entrou numa época de muita crise que não vai ser a atividade que vai dar conta de suprir as necessidades portuguesas. Então a mineração vai ser muito mais vantajosa e é o que Portugal vai querer fazer daqui para frente. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de acionar o sininho, de comentar as nossas aulas, de também se inscrever e incentivar as pessoas a se inscreverem no nosso canal. Então não se esqueça, hein? O canal Facilitando está aí para ajudar você. Fé, e juntos nós vamos chegar lá.